Fala, meu povo, tudo bem? Continuando a nossa playlist de geometria espacial, que vocês já viram algumas aulas com o professor Wagner, agora nós estamos vendo comigo sobre pirâmide. Na aula passada nós vimos as características, as fórmulas e aquele exemplo bagaçante. E nessa videoaula nós vamos falar sobre as relações métricas que existem entre os elementos da pirâmide, tá bom? Então vamos lá? Então aqui eu coloquei os elementos de uma pirâmide, tá, galera? Então a gente viu na aula anterior, se você não perdeu essa aula eu vou colocar um card aqui. O L é a aresta da base de uma pirâmide, né? Então a base é onde fica a parte do chão, né, da pirâmide ali. Então o L é a aresta da base, tá? Nas laterais aqui, ó, eu tenho o AL, tá bom? Então, que formam as arestas laterais aqui, né? Então, eu chamo de AL, a aresta lateral de uma pirâmide, tá bom? O H é a altura. Como que eu acho a altura de uma pirâmide? Eu tenho a base, que é a parte da pirâmide que fica no chão, marco o centro e ligo o centro dessa base até o vértice da pirâmide, que é o pontinho que fica lá em cima, o biquinho da pirâmide, né? Então, eu tenho aqui H é a altura da pirâmide, tá bom? O M é o apótema da pirâmide, então tem as faces laterais, a gente viu, as laterais de uma pirâmide são triângulos, né? Se eu traçar a altura de um desses triângulos, né, tem esse triângulo aqui, né? Se eu traçar a altura aqui, eu tenho o M, que eu chamo de apótema da pirâmide. Então o apótema de uma pirâmide nada mais é do que traçar a altura de uma face lateral, tá? E eu tenho também, que eu coloquei aqui, que não estava na aula anterior, que é o apótema da base, né? O apótema da base vai do centro, tá? Do centro da base aqui até a metade da aresta lateral, o ponto médio da aresta lateral, né? Então ele vai do centro da base até o ponto médio da aresta lateral. Por isso que eu coloquei aqui que nós temos aqui como houve uma divisão aqui, é L sobre 2, porque L é a aresta inteira, se foi dividido ao meio é L sobre 2, tá? Então os elementos que nós temos são a aresta da base, a aresta lateral, a altura, o apótema da pirâmide e o apótema da base. Então existe uma relação matemática entre esses elementos. Vamos a essas relações? Tá? Observa, galera, que quando a gente traça a altura, o apótema da base e o apótema da pirâmide, aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Então você lembra lá do 9º ano sobre o teorema de Pitágoras. Se você não lembra, eu vou colocar um card falando sobre isso agora aqui para você dar uma olhada, tá? Então, como eu tenho um triângulo retângulo, se eu aplicar o Pitágoras, a hipotenusa M fica M ao quadrado, que é igual a H ao quadrado mais A ao quadrado. O Azinho nada mais é do que o apótema da pirâmide, da base, né? Apótema da base, tá bom? Então, essa é a primeira relação que nós temos, tá, galera? Então, essa aqui é a primeira fórmula que nós temos, ok? A segunda fórmula, galera, também é aqui na pirâmide, também vou usar um Pitágoras. Observa aqui, galera, que quando eu traço o M, que é o apótema da pirâmide, eu tenho a aresta lateral aqui do lado e a base aqui, ó, foi dividida ao meio. Lembra quando eu tracei aqui, ó, tracei o apótema da base, ó, o lado que é a aresta da base aqui foi dividido ao meio, que é L sobre 2. Então aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, tá bom? Que é formado pela aresta lateral, né? O M e o L sobre 2. Então, se eu fazer um Pitágoras em que a hipotenusa é o AL, eu tenho AL ao quadrado é igual a M ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, tá bom? Vamos fazer exemplos para a gente entender bem como que funciona essas fórmulas. Vamos lá. Exemplo bagaçante, hein, galera? Vamos lá. Então, olha só. A aresta da base de uma pirâmide quadrangular regular mede 12 centímetros e a sua altura é 8. Então, ó, aqui eu tenho que vale 12 centímetros, é a aresta da base, tá bom? Se eu traçar a altura, como que eu traço a altura? Ó, eu vou marcar aqui o centro da base, né? Lá em cima tem o vértice. Se eu ligar o centro aqui até o vértice, dura fazer retinho, né? Aqui eu tenho a altura, tá bom?
Então, do vértice até o centro da base, eu tenho a altura dessa pirâmide, tá? Então, eu sei que a aresta vale 12, tá? E eu sei que a altura mede 8 centímetros. Ele quer quanto que mede na letra A o apótema da base, tá? O apótema da base vai do centro até a metadezinha do lado aqui, ó, tá? Então, esse aqui é o apótema. Se ele vai do centro, ora pois, né, galera? Se ele vai do centro até a metade, tudo aqui a aresta é 12, então ele vai ser a metade, né? O apótema da pirâmide de base quadrangular, tá? Que fique bem claro isso, ele é a metade aqui. Então ele vai ser 6 centímetros, ok? Então é esse tamanho aqui, mede 6 centímetros. Isso é a resposta da letra A. Toda vez que a base for um quadrado, o apótema da base é a metade, tá bom? Na letra B, galera, a gente quer saber a medida do apótema da pirâmide, que na verdade ele quer saber o valor do M, né? O apótema da pirâmide é o M. Então vamos fazer aqui, ó. Usando a relação que nós temos, M ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A ao quadrado. Fazendo aqui, eu tenho que M ao quadrado é igual a H ao quadrado mais Azinho ao quadrado. Portanto, eu tenho que M ao quadrado é igual... Quanto que é o H, galera? O H é 8. 8 ao quadrado. Mais o apótema da base, que é 6. Eu achei na letra A. 6 ao quadrado. Então, M ao quadrado será 64 mais 36. Continuando aqui do lado, eu tenho que M ao quadrado é igual a 100, né? Tirando a raiz quadrada de M, raiz quadrada de 100, o M será igual a 10, tá? 10 centímetros no caso aqui, tá bom? Esse é o valor do M, tá bom? Então, o M nada mais é, eu tenho a lateral, as faces laterais da pirâmide, que são triângulos, eu pego uma face lateral e traço a altura aqui, né? A altura de uma face lateral a gente chama de M, que é o chamado de apótema da pirâmide, tá bom? E a letra C, para finalizar a nossa aulinha, galera, a letra C ele quer saber a aresta lateral aqui, ó. Então a gente tem a aresta lateral, fica na lateral da pirâmide. Aqui, quando eu tracei o apótema da base, dividi o ladinho ao meio, então aqui é L sobre 2. Então, qual é a relação que a gente tem? A aresta lateral ao quadrado é M ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Vamos lá? Então, a aresta lateral ao quadrado é igual a M ao quadrado mais L dividido por 2 ao quadrado. Então, a aresta lateral, né? Vou dar uma corrigida aqui, porque o A tem que ser minúsculo, né? A de aresta, né? A maiúsculo geralmente na geometria espacial, galera, a gente usa para área, tá? Então aqui é aresta lateral, né? O M eu acabei de achar que é 10 ao quadrado, mais o L sobre 2, irmandade. L dividido por 2, ó, 12 dividido por 2 fica 6 ao quadrado, tá bom? Então eu tenho que a aresta lateral ao quadrado será 100 mais 36, né? Vou fazer aqui do lado para não sumir a minha imagem daqui a pouco, né? A aresta lateral ao quadrado vai ser 136. A aresta lateral será raiz quadrada de 136. Não dá exato, vou deixar assim mesmo, tá bom? Não dá um valor exato, vou deixar assim mesmo, tá bom? Então a aresta lateral mede raiz quadrada de 136, ok? Então nessa videoaula nós vimos pirâmides, as relações métricas entre os elementos que essa pirâmide possui. Se você gostou dessa aula, continue acompanhando nossas videoaulas, dá um like, se inscreva no nosso canal. Aquele abraço, tchau, tchau!